Quantas vezes você já ouviu falar, já viu imagens, já viu filmes sobre a Primavera de Paris, o Maio de 68, os jovens que quiseram mudar o mundo, e aí algumas vezes cenas da polícia correndo atrás, jogando um gás lacrimogêneo. E quantas vezes você ouviu falar da Primavera de Praga, quando os jovens quiseram mudar a Tchecoslováquia e os russos mandaram tanques passar por cima deles? Pois bem, vou falar da Primavera de Praga, um evento histórico muito importante e que não é tão divulgado porque foi contra o regime soviético. A Primavera de Praga. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Stalin, que mandava na União Soviética, decidiu que os países do leste europeu ficariam sob a guarda da União Soviética e forçou partidos comunistas a assumirem o poder. Na Tchecoslováquia, existiam vários partidos e o Partido Comunista foi ganhando o poder e os tchecos perceberam que não adiantava pedir ajuda para o Ocidente, porque se você lembra bem, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, Hitler invadiu a Tchecoslováquia. E as potências não protestaram, muito pelo contrário, assinaram um acordo com Hitler em Munique, dizendo que Tchecoslováquia tudo bem, promete que não vai invadir mais ninguém? Como se fosse possível acreditar na palavra dele. Portanto, se antes da guerra os tchecos já tinham sido entregues, não ia ser depois da guerra que eles iam ser protegidos. Portanto, em 1948, o Partido Comunista ganhou as eleições e, claro, rapidamente deu um golpe e virou partido único. Ao contrário de outros países, chegaram até a acontecer revoluções em 1956, na Hungria, muito violenta. Na Tchecoslováquia, de certa maneira, acabou acontecendo uma certa modorra. O que talvez pudesse ser chamado de mais rebelde no comecinho dos anos 60 eram os filmes de Milos Forman e as peças do dramaturgo Václav Havel. Em julho de 1967, no Congresso dos Escritores da Tchecoslováquia, onde 80% eram membros do Partido Comunista, na abertura, o escritor Milan Kundera, grande escritor, leu um documento no qual eles pediam mais liberdade, pediam mais possibilidades de publicar seus livros, enfim, um ruído naquele sistema que vinha acontecendo. O manda-chuva da Tchecoslováquia, há muito tempo, era um comunista chamado Novotny, que era muito ligado à União Soviética e que era aquele típico burocrata, líder da linha stalinista, já tinha promovido expurgos, já tinha mandado matar ex-aliados, levava o país na mão de ferro. No final de 67, fica evidente que ele não tem mais possibilidade de se manter no poder, começa a haver um movimento dentro do Partido Comunista e no início de janeiro de 68, assume Dubček como o novo secretário-geral do Partido Comunista, portanto, líder do governo. Ele promove uma série de aliados e, embora eles fossem firmemente socialistas, eles estavam insatisfeitos com a situação econômica, com a estagnação que a Tchecoslováquia vivia, que, embora nos anos 30 tivesse um nível econômico até superior à Áustria, por exemplo, naquele momento estava muito abaixo. Eles então decidem que é necessário promover algumas mudanças na economia, a liberar um pouco a economia. Também vem a necessidade de algumas liberdades sociais. Terminam com a censura, libertam diversos prisioneiros políticos que estavam presos simplesmente por opinião, os jornais passam a poder escrever o que querem e a população reage de maneira vibrante. Para ter uma ideia, no 1º de maio de 68, pela primeira vez desde 1948, ao invés daquele desfile de soldados, aquela coisa toda organizada, há manifestações pelo país e o líder Dubček é aplaudido pela população. Pela primeira vez, um líder era aplaudido de maneira espontânea. Pessoas levavam cartazes com o nome dele, ou seja, havia um entusiasmo na Tchecoslováquia, Praga, capital da Tchecoslováquia, no hemisfério norte, maio é a época da primavera. Os outros países do Pacto de Varsóvia, especialmente os líderes da Alemanha Oriental e da Polônia, começam a se incomodar com essas liberalidades que estão acontecendo na Tchecoslováquia, com medo de que eventualmente transbordem para seus países, que são levados à mão de ferro. Esses líderes do Pacto de Varsóvia passam a ser conhecidos como os Cinco, que passam então a pressionar contra essa situação. Depois do 1º de maio, Dubček é chamado a Moscou para uma nova reunião com Brezhnev e os Cinco, pressionado, e diz que acha que está certo, retorna para a Tchecoslováquia. Em julho, acontece um encontro em Varsóvia, do Pacto de Varsóvia, mas Dubček se recusa a ir, porque sabe que vai ser pressionado e sente um grande apoio popular na Tchecoslováquia e acha que não precisa. A reunião acontece mesmo assim e o líder da Polônia acusa a Tchecoslováquia de estar deixando de ser um Estado socialista marxista para se tornar uma república burguesa. Em agosto, Dubček recebe os Cinco em Bratislava, que fica na Eslováquia, era outra cidade mais importante da Tchecoslováquia, e lá ele assina um documento com os Cinco, concordando com algumas das questões que eles colocavam. Mesmo assim, ele convoca
o Congresso do Partido Comunista Tcheco e na pauta está a convocação de eleições com vários partidos, coisa absolutamente inaceitável para os países do Pacto de Varsóvia. Queria destacar aqui um detalhe que você talvez não tenha percebido. A Iugoslávia, não falei dela até agora. A Iugoslávia, dirigida pelo genial General Tito, não fazia parte do Pacto de Varsóvia. Tito foi o único líder de um país comunista que enfrentou Stalin e não foi morto por ele. Eu já fiz um episódio sobre o Tito que você pode assistir, vai estar ali nos comentários. Foi um grande homem, a Iugoslávia dos países comunistas era onde havia menor repressão e melhor economia, inclusive, portanto o Tito não estava entre esses pressionadores do Dubček. Embora fosse um país comunista, uma ditadura, era uma ditadura menos pesada, como por exemplo na Alemanha Oriental e na Polônia. Voltando aqui aos acontecimentos tensos de agosto, os famosos 5 pressionam Brezhnev que ele tem que fazer uma intervenção militar na Tchecoslováquia para combater a psicose anticomunista que graçava na Tchecoslováquia. Reforço aqui para vocês que Dubček e seus colegas de forma nenhuma queriam fazer com que a Tchecoslováquia deixasse de ser um país socialista. Porém, eles queriam um socialismo mais humano. Eles não entendiam e não concordavam com perseguições, com mortes, com tortura e com prisões arbitrárias. Achavam que era necessário haver uma certa liberdade, embora continuasse sendo um país socialista. Eu faço questão de destacar porque não havia nenhuma perspectiva de tornar a Tchecoslováquia um país capitalista, de entrar para a OTAN, de sair do Pacto de Varsóvia. Apenas Dubček e seus aliados queriam um país com uma melhor economia e com menos violência. Em 13 de agosto, Brezhnev faz uma longa ligação para Dubček, aonde faz algumas ameaças, diz que ele tem que cancelar o Congresso, que essas medidas não são toleráveis, mas Dubček diz que não vai cancelar o Congresso. Dia 20 de agosto, o exército soviético, com batalhões da Polônia, da Alemanha Oriental, invadem a Tchecoslováquia e no dia 21 cercam o Presidentium, que era onde ficavam os principais líderes da Tchecoslováquia, prendem Dubček, vários dos seus aliados, que são levados algemados para Moscou. A população sai aos milhares à rua, é um movimento completamente desarmado, um movimento de resistência sem violência, mas várias pessoas acabam sendo mortas, algumas pessoas acabam sendo presas. Tem fotografias, tem imagens desse movimento que você vai ver aqui, como foi um movimento de resistência absolutamente pacífica. Quando eu estava no MISA, fiz uma exposição de um dos grandes fotógrafos do século XX, Jan Kudelka. E ele não costumava viajar, mas aceitou vir ao Brasil para a exposição, e ele é tcheco, e viveu a primavera, foi muito forte conversar com ele sobre aquele momento. Pois bem, independente desse movimento pacífico, os tanques rodavam pelas cidades, diversas pessoas foram mortas, diversas pessoas foram presas, não posso dizer que foi um massacre, mas claro, houve muita repressão. Jovens tchecos e eslovacos subiam nos tanques, falavam com os soldados, de que aquilo era errado, de que eles não estavam fazendo uma revolução, que eles apenas queriam liberdade. Foi, enfim, um movimento pacífico, reprimido com a violência tradicional dos soviéticos e do comunismo. Em Moscou, Dubček ficou vários dias sendo ameaçado e acabou sendo obrigado a assinar um documento que ficou conhecido como Carta de Moscou, onde ele abria mão de praticamente todos os seus ideais. Esse documento, claro, fez com que o movimento popular de resistência se desarticulasse e a Tchecoslováquia voltou a ser um país comunista estrito sensu. Dubček ainda permaneceu no poder mais um pouco. Aqui uma curiosidade, o Brezhnev, embora fosse o ditador soviético, ele tinha muita simpatia pelo Dubček. O Brezhnev que segurou o Dubček e as mudanças do Dubček por tanto tempo, ele achava que o Dubček voltaria atrás em algumas questões. Mas de outro lado também, ele percebeu em agosto que se ele não fizesse a invasão militar, provavelmente ele cairia do governo soviético, a linha dura teria feito de qualquer maneira. Algum tempo depois, um dos aliados de Dubček esteve com Brezhnev e Brezhnev disse para ele: você e eu só estamos aqui porque a gente invadiu a Tchecoslováquia. Enfim, isso não justifica, mas eu também, por mais que seja crítico sempre aos governos soviéticos, não podia deixar de destacar essa curiosidade, Por que o Brezhnev tinha esse carinho pelo Dubček? O Dubček permaneceu no poder mais alguns meses, mas no início de 69 foi deposto, e não só deposto, ele tornou-se, de certa maneira, uma não-pessoa. O seu nome foi riscado da história da Tchecoslováquia, ele foi enviado para um parque muito distante na Eslováquia para trabalhar como guarda florestal. Durante 19 anos, Dubček
não existiu na Tchecoslováquia e só teve seu nome restaurado após o final do regime comunista. Uma curiosidade é essa capacidade dos tchecos de fazerem grandes movimentos sem violência, né? A passagem para o comunismo não teve tiro, não teve morte, o Partido Comunista ganhou a eleição, tudo bem, deu um golpe, e claro que depois o regime comunista cometeu atrocidades costumeiras, mas muito menos do que em outros países. A Primavera de Praga foi um movimento, né, uma revolução, de certa maneira, sem armas, sem violência, foi um movimento popular. E de todos os países comunistas, com o fim do comunismo, na Tchecoslováquia teve um movimento que foi conhecido como a Revolução de Veludo. Não houve também tiros, não houve mortes, simplesmente deixou de ser comunista e passou a ser uma república democrática. É um país incrível. Hoje em dia eles já estão separados, a República Tcheca e a Eslováquia são dois países, e também a separação da Tchecoslováquia foi absolutamente tranquila, fizeram uma votação e decidiram se separar. Recomendo conhecer a Tchecoslováquia. Recomendo, se você conseguir, ver as fotos do Kudelka sobre a Primavera de Praga. Tem um filme e um livro absolutamente extraordinários que vale a pena ler o livro e ver o filme, do Milan Kundera, que eu mencionei, que foi o escritor que fez o primeiro discurso no Congresso, A Insustentável Leveza do Ser. O livro é espetacular e o filme é com Juliette Binoche e Daniel Day-Lewis, jovens, já talentosíssimos e muito bonitos. É uma história de amor passada justamente nesse período, vale a pena você assistir. Um outro filme que eu sugiro é O Baile dos Bombeiros, de Milos Forman, que você encontra lá no à la carte, que mostra bem como é que funcionava essa lógica burocrática comunista na Tchecoslováquia. Milos Forman depois sairia da Tchecoslováquia, iria para Hollywood, faria muitos filmes de sucesso. Esse é um filme que vale a pena, é muito irônico, é muito bem realizado. Lá no à la carte também tem mais 4 filmes tchecos que permitem que você conheça um pouco melhor o que era essa vida na Tchecoslováquia, não só do Milos Forman, de outros cineastas importantes. Recomendo também um livro que chama-se Ascensão e Queda do Comunismo, é um livro grande e que fala dos diversos países ali do leste europeu e tem um pedaço bastante grande sobre esse episódio da Primavera de Praga, com muita informação interessante para vocês. É isso. A Primavera de Praga foi um movimento que, de certa maneira, antecipou em 20 anos o que aconteceria na União Soviética em 1988, 89, que foi movimentos democráticos, uma liberação na política, uma abertura na economia, que levaram ao fim da União Soviética. Talvez tenha sido cedo demais. Os tchecos e os eslovacos, com esse talento que eles têm, fizeram antes da hora, mas deixaram esse registro. Vale a pena conhecer mais sobre esse movimento tão bonito, tão maravilhoso e que buscava corrigir de rumo uma ideia que, afinal de contas, ninguém pode ser contra, é a do socialismo, de que as pessoas todas possam ter qualidade de vida. Pois bem, a Primavera de Praga.